nós aqui do Pedra de Afiar adoramos aprender com qualquer coisa. E se tem uma coisa que a gente adora aprender é com histórias. E a história que a gente trouxe para vocês hoje é de um senhor que foi procurar um terapeuta. E ele foi procurar esse terapeuta porque ele não conseguia parar de chupar o dedo. Ele chupava o dedo assim, né, constantemente. E aí ele virou pro terapeuta e falou, não, eu quero parar de chupar o dedo, não sei o que. O terapeuta virou pra ele e falou, não ligue pra isso. Não ligue pra isso. Calma, não ligue pra isso. A partir de agora, a cada dia da semana você vai escolher, você vai eleger um dedo diferente para que você chupe. E aí, os dias da semana foram passando, ele foi escolhendo um dedo diferente, conforme o terapeuta o instruiu, e antes mesmo do final da semana, ele estava curado do seu mal. Meio bizarra um pouco Doideira, né? Essa história. Antes da gente começar a história em si, a gente precisa falar duas coisas, né? A primeira é associada à história, que não é porque ele parou de chupar o dedo que ele resolveu o problema que o levou a chupar dedo. É verdade. Não sabemos qual era, mas são coisas distintas. A segunda coisa é, caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever no canal, e isso vai ajudar bastante a gente e vai te dar mais acesso a outras histórias como essa também. Agora, voltando à história em si. Feita essas duas considerações iniciais, é importante a gente entender que tudo na vida é feito de hábito. A gente faz as coisas de maneira repetitiva e, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. A gente não presta atenção naquilo que a gente faz. Quando o terapeuta pediu para o homem escolher um dedo que ele fosse chupar por semana, o que o terapeuta fez? Ele falou, olha só, isso que você faz de maneira inconsciente, que você não presta atenção, dá um pouquinho de consciência. Então, quando ele leva a consciência para esse lugar sombrio, escuro da inconsciência, ele permite que o paciente, com o tempo, ao iluminar aquele lugar, ele consiga ter controle. E ao ter controle, uma vez que ele queria parar de chupar dedo, ele escolheu parar de chupar dedo. Como o Paulo disse, somos seres de hábitos, né? E a parte mais importante é primeiramente percebermos isso. Entendermos isso e começarmos a analisar e a perceber quais são os nossos hábitos. Esse já é um primeiro passo para você sair do automatismo, para você começar a trazer esse hábito do inconsciente para o consciente. Então, caramba, eu tenho esse hábito, eu me observei, prestei atenção e constatei que eu tenho um hábito. E eu constatei que esse hábito não é muito legal. Eu não acho esse hábito legal, é um hábito vicioso, não é um hábito maneiro que eu tenho, não é um hábito que eu julgue bom, então não é algo que eu quero continuar. Logo, agora eu vou ter que focar não necessariamente em destruir aquele hábito, porque se eu sou um ser de hábito, significa que parar com hábitos é uma coisa complicada para mim, mas sim substituir aquele hábito vicioso por um hábito virtuoso. O interessante aqui dessa história, e como o Paulo também disse, é que sempre que a gente encontra um hábito nosso, a gente não vai conseguir se livrar dele assim da noite para o dia, porque ele demorou para ser construído, ele não vai ser desfeito assim de uma hora para outra. Mas se a gente começar a trazer a nossa consciência para aquele hábito, ou seja, começar a agregar naquele hábito nosso questões conscientes, a gente vai tendo mais chance de que em algum momento esse hábito se torne algo consciente completamente. E uma outra análise que a gente pode fazer também disso é que muitas das vezes, quando a gente está dentro, né, quando a gente está envolto por um hábito ruim, um hábito negativo, a gente não percebe o quanto aquele hábito é desgastante para a gente. O quanto a gente gasta de energia, de vitalidade mesmo, de tempo naquele hábito. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a ter um pouco mais de consciência da energia que está sendo gasta, do tempo que está sendo investido, de tudo isso, a gente começa a ponderar melhor se realmente está valendo a pena investir tudo aquilo dentro de um hábito ruim. E além dessa questão de investir energia, a gente precisa prestar atenção. Lá no início do programa, a primeira consideração que eu fiz foi em relação a você não saber o que te levou àquele hábito. No momento em que você coloca a consciência, como a gente falou, você consegue mudar o hábito, mas a causa dele ainda está dentro de você. Existe um fenômeno que é experimentado por pessoas que fizeram bariátricas.
Mas em algumas dessas pessoas que precisaram ser submetidas à cirurgia bariátrica, elas tinham uma compulsão por comer. Alguma coisa despertava dentro delas a vontade de comer. No momento em que você faz a bariátrica, você para de comer. Mas aquilo que te levava a comer de maneira compulsiva não foi resolvido. Ele é deslocado para alguma outra coisa. Então existem pessoas que não bebiam e passam a beber. Eu tenho um amigo que ele ficou compulsivo em malhar, então ele fez a bariátrica, ele não conseguia comer direito por conta da bariátrica, mas ele ainda tinha compulsão, então ele jogou isso para a academia. E hoje em dia ele está monstrão e ele é bem grande, ele é maior do que eu, e olha que eu já sou relativamente alto para as pessoas. Ele não consegue parar de malhar. Ele transformou isso numa coisa, vamos colocar, relativizar um pouco, saudável, porque se você faz em excesso, talvez não seja saudável. Ou se você está indo ali para saciar uma frustração, você também não está sendo muito saudável. Então é interessante a gente prestar atenção nessas coisas. Mas combater o hábito ruim é o primeiro passo. E ele é fundamental. E dependendo do que for, para você tá bom. Beleza, eu não quero entender por que eu chupo o dedo. Beleza, você não precisa saber por que você chupa o dedo. Mas, caso você queira, a primeira coisa que vai te ajudar é talvez se livrar desse hábito. É importante, obviamente, a gente procurar grupos de apoio, a gente procurar um psicólogo, um terapeuta, como na história aconteceu, mas existem coisas que a gente consegue fazer sozinho, bastando a gente se perceber. E até a próxima. Tchau, tchau.